voltamos para a nossa aula, a última aula, né, dessa semana, e de revisão, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Já pegaram o livro? Conseguiram fazer as atividades da aula anterior, né? Da água, onde ela é encontrada na Terra, né? De que maneira, de que estado líquido que ela é encontrada? Vocês compreenderam? Viram que a água sofre mudanças de estado, né, conforme a variação de temperatura, sem que a gente precise interferir, né? Ela, por si só, ela se altera, né? Ela altera o seu estado, dependendo de onde ela estiver, né, da temperatura. Agora nós vamos conhecer melhor como essas mudanças ocorrem através do ciclo da água da natureza. Então, em nosso livro, lá da página 60, página 62. Vamos seguir? Então, vamos lá, gente. O ciclo da água. Nós vimos, né, em nossa aula que a água circula na natureza e muda de estado físico. Ela passa pelos rios, pelos mares, pelo solo, pela atmosfera, pelo corpo dos seres vivos, que é o ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico. Então, vamos observar a figura aí abaixo. A partir da energia do sol, né, do calor do sol, a água de rios, mares, onde tiver água, ela vai evaporar. Então, ela vai subir em forma de vapor a partir dessa temperatura, né? A partir do calor que vem do sol. Ela evapora e quando chega, né, em certas alturas, ela encontra uma temperatura mais fria. Então, quando chega lá nessa parte mais fria, ela se condensa. Se condensar é justamente passar do estado gasoso para o estado líquido. E aí, quando tem, né, quando ela forma as nuvens, que as nuvens estão bem carregadas, ela desce em forma de chuva. Mas ela também pode descer em forma de neve ou granizo. Observe que a partir do corpo dos seres vivos, dos lençóis de água, dos rios, dos lagos, das plantas, dos animais, a partir de tudo isso, ela evapora. Seja a partir da transpiração, não é? Mas todo esse movimento, né, toda essa evaporação de água, ela vai sempre voltar. Então, ela vai e volta, sobe e desce, está sempre circulando no ambiente. Então, por quê? Porque ela vai se condensar. Chega aqui no cume das montanhas, ela vai cair em gelo, vai ser neve, vai congelar, né? Vai ficar bem frio aqui. Com a temperaturas mais altas, essa neve derrete, ela vem em forma líquida e tudo se repete. Nos lençóis freáticos, né, a água é absorvida até chegar nas camadas de rocha que são impermeáveis, né, que não vão permitir que a água continue. E aí ele vai sempre abastecendo esses lençóis subterrâneos. Olha aí. Gente, vocês já ouviram falar em rios voadores? Se não, vocês vão ouvir agora. E quem já ouviu, né, vai relembrar. Os rios voadores são cursos de água atmosféricos, formados por massas de ar carregados de vapor de água. Nós não vimos agora que a água evapora e vai para a atmosfera? Então, muitas vezes acompanhadas por nuvens e são propelidos pelos ventos. Essas correntes de ar invisíveis passam em cima das nossas cabeças, carregando umidade da bacia amazônica para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Então, lembrem aí do mapa do Brasil. Aí vocês vão lembrar, deixa eu encontrar uma aqui rapidinho, para mostrar para vocês, nós acabamos de ver. Olha aqui. Os rios voadores são formados a partir aqui, né, da região amazônica. Então, esses rios, os ventos, eles vêm de cá, né, do oceano. Aí eles vêm para cá, se fortalecem aqui, e aí os ventos continuam empurrando e eles descem para a região sul, sudeste, centro-oeste. Tudo água pela atmosfera, certo? Continuando. Essa umidade, nas condições meteorológicas propícias, se transforma em chuva. É essa ação de transporte de enormes quantidades de vapor de água pelas correntes aéreas que recebe o nome de rios voadores, um fenômeno real que tem um impacto significante em nossas vidas. A floresta amazônica funciona como uma bomba d'água.
ela puxa para dentro do continente a umidade evaporada pelo Oceano Atlântico e carregada pelos ventos alísios. Ao seguir terra dentro, a umidade cai como chuva sobre a floresta, pela ação da evapotranspiração. Tem um restinho aí do texto, aqui, que eu vou mostrar para vocês. Evapotranspiração das águas sob o sol tropical. A floresta devolve a água da chuva para a atmosfera na forma de vapor de água. Dessa forma, o ar é sempre recarregado com mais umidade, o que continua sendo transportado ao rumo do oeste para cair novamente como chuva mais adiante. Propelidos em direção ao oeste, os rios voadores, né, que são massas de ar carregadas de umidade, boa parte dela proveniente da evapotranspiração da floresta, encontram a barreira natural formada pela Cordilheira dos Andes, lá do outro lado, vocês lembram, né, na América do Sul, no Chile. Eles se precipitam parcialmente nas encostas leste da cadeia de montanhas, formando as cabeceiras do rio Amazônicos. Vocês lembram que na Amazônia é cheia de rios. Porém, barrados pelo paredão de 4.000 metros de altura, os rios voadores, ainda transportando vapor de água, fazem a curva e partem em direção ao sul, rumo às regiões do centro-oeste, sudeste e sul do Brasil e países vizinhos. Então, ele faz uma curva, né? Quando ele chega na cadeia de montanhas, ele não segue, ele desce. Continuando. Aos poucos, a água de oceanos, rios e lagos, pântanos e solos evapora e passa para a atmosfera. Então, a água que as plantas retiram do solo também passa por mudanças de estado. Então, pelo processo da transpiração, ela sai pelas folhas da planta na forma de vapor e passa para a atmosfera. Esse processo, né, pelo qual a água da superfície terrestre evapora, juntamente com a passagem de água do estado de vapor pela transpiração, né, quando está falando do corpo dos seres vivos, que transpira, principalmente das plantas, é chamado evapotranspiração. Os animais também lançam água no ambiente pela respiração, né, que é a vapor de água no ar expirado, pela transpiração, pela urina e pelas fezes. Então, quando esse vapor de água se condensa na atmosfera, pode formar as nuvens, né, ou neblina, que são compostas de gotículas de água tão pequenas que as correntes de ar são suficientes para mantê-las flutuando. A chuva pode ocorrer quando muitas dessas pequenas gotas se agrupam e formam gotas maiores, que são mais pesadas e, por isso, caem. Parte da água da chuva cai nos rios, nos lagos, nos oceanos. Os rios levam água para os oceanos. Outra parte se infiltra no solo, né, e pode ser absorvida pelas plantas, ou então chegar a uma camada mais profunda de rochas, que não deixa a água passar, formando os lençóis freáticos. Essa água subterrânea, por sua vez, percorre o subsolo, que é a camada abaixo do solo, pode atingir rios, lagos e mares. Ela também pode aflorar naturalmente em alguns pontos da superfície do solo e formar fontes, né, ou nascentes de água, ou pode também ser retirada dos poços escavados pelo ser humano. Então, tem várias opções, né? Tem vários lugares para retirar água. Repare que o calor do sol é essencial para o ciclo da água. É ele que faz a água evaporar, né? A água dos oceanos, rios e lagos evaporar. Então, é fundamental. Nós também vimos dicas de economia de água, né? Lembrem que a maior parte da água do planeta é salgada, 97% é salgada. Vocês lembram que tem mais água do que terra na superfície da Terra, né? Na superfície do planeta. Mas 97% é salgada, então é quase toda. 97 para 100, só faltam 3. E desses 3% de água doce, que é a água que serve para a gente consumir, apenas 1% está no estado líquido, porque 2% estão nas geleiras. E quem é que vai pegar essa água da geleira? Quem é que vai lá? Ninguém, né? Então, a gente precisa cuidar desse 1% que temos, né? Tanto para economizar, quanto para não poluir, não é? Porque a água poluída vai nos fazer mal. Tanto para nós, quanto para os animais, né? As plantas,
todos os seres vivos, nós precisamos da água, né? Aí nós vimos aí várias dicas de economia de água. Nós já falamos sobre isso, né? Você já parou para refletir como é na sua casa? Você economiza água, sua família economiza água, ou prefere só gastar água sem controle, né? Pode estar desperdiçando, né? Nós vimos várias medidas que devem ser adotadas para evitar o desperdício desse bem essencial. Então, consertar vazamentos de água, né? Se tiver um vazamento, um problema aí na encanação, uma torneira quebrada, tem que consertar imediatamente, né? Porque é para não ficar desperdiçando a água. Não deixar a torneira aberta sem necessidade. O banho, ter cuidado para não demorar demais no banho. Vocês podem ler aí com mais atenção esses itens aí apresentados. A descarga, ver se ela está reguladinha, né? Às vezes a gente dá descarga, aperta lá, e se tiver com algum problema naquela descarga, ela vai ficar jogando água o tempo inteiro. Nem vai encher a caixa, né? Vai ficar só jogando água. Então é necessário estar verificando isso também. Usa vassoura ou balde, né, com água em vez de mangueira, quando for lavar carros ou limpeza de calçadas. É sempre mais econômico. Os jardins e as plantas devem ser regados nos horários mais frescos do dia, né, para a água não evaporar. E reduzir o consumo de bens desnecessários, né, já que para produzir qualquer coisa, né, qualquer bem, é necessário água. Então, se você acaba comprando coisas que você não usa, né, que são desnecessárias, você acaba contribuindo para que mais produtos sejam feitos e assim mais água vai ser consumida. Então, que atitudes você tem adotado para evitar o desperdício de água? Estão ligadinhos, né? Então, gente, vamos à nossa atividade. Nós vamos fazer as questões de 11 a questão 14. Da 11 a 14. Olha aqui, questão 11. Olha aí, no nosso livro. Considere a distribuição de água no planeta e responda. Nós acabamos de falar também sobre isso, né? Tem mais água do que terra. Dessa água, 97% é salgada, então não serve para que a gente consuma. Qual é a origem da maior parte da água que chega à atmosfera na forma de vapor? De onde vem essa água que dá evaporação? Né? De onde é que é evaporada? Vocês estão lembrados? Onde é que tem mais água? É de onde, gente? Dos oceanos. Os oceanos é onde tem a maior parte da água, né? Do planeta. Ela evapora, embora lá no oceano esteja salgada, mas quando ela evapora, não é salgada, né? Os sais ficam. Só evapora a água, certo? Então, podem responder aí a questão 11. Os oceanos, pois cobrem cerca de 70% da área do planeta. Gente, nós vamos fazer a questão 11 e a questão 12, tá certo? E aí, as outras, a 13 e a 14, vocês farão tirarão dúvidas, né, no caso, com o professor. Questão 12. Quando o céu está azul, sem nuvens, dizemos que o tempo está aberto. Por que não chove quando o céu está dessa maneira? O que é que vocês acham? Para chover, precisa de nuvens, né? Se não tem nuvens, como é que vai chover? Então, essa água ainda está sendo evaporada, não é para lá em cima se condensar, formar as nuvens carregadas de água, certo? Então, vamos lá. Porque a chuva se forma nas nuvens, que são constituídas por pequenas gotas d'água. A chuva pode ocorrer quando várias gotas se juntam, ficando muito pesadas para se manter no ar. Então, elas ficam bem escuras, né? As nuvens, quando elas estão escuras, é porque elas estão cheias, não é? Aí sim vai chover, aí sim vai cair água. A questão 13, veja aí o gráfico que mostra o consumo de água no mundo, por setor da sociedade. Então, vejam aí que, olha aí, o gráfico a seguir mostra a quantidade relativa de água consumida no mundo, pelo uso doméstico, 8%, pela indústria, 22%, e pela agricultura, 70%. Com base nesses dados e em seu conhecimento sobre gráficos, identifique no caderno a que setor corresponde cada letra do gráfico. Então, o gráfico aqui só tem A, B e C.
não está dizendo quais são os setores que ocupam, né, que consomem essa água toda. Então, esse C aqui vai corresponder ao qual? Um exemplo, né? Ao 8% do uso doméstico, ao 22% da indústria ou ao 70% da agricultura. O C. Então, analisem aí direitinho, vocês vão colocar quem é uso doméstico, qual dessas cores aí representa o uso doméstico, qual representa a indústria e qual representa a agricultura. Tá bom? Tá facinho, né? A questão 14, um relatório da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, afirma que se as reservas de água não forem protegidas, 2/3 da população mundial viverão com problemas de abastecimento em 2025. Sabendo disso, responda: você acha que essa situação pode causar conflito entre países e por quê? O que é que vocês acham? Como é que os países vão ficar sem água? Será que os países vão brigar por água? A letra B, se nada for feito, o custo da água tenderá a subir. Por isso, porque isso teria consequências para o fornecimento de alimentos. Lembram o tanto de água que precisa para a agricultura? E para produzir qualquer bem, né? É a letra C, que medidas devem ser adotadas para evitar esses problemas? Então, agora é com vocês. Reflitam direitinho, né, no que a gente leu, releiam o material do nosso livro, que vocês vão encontrar as respostas, tá bom? Então, bons estudos, né, boa atividade, boa semana e até a próxima que vem. Fiquem com Deus, tchau.